Você se sente culpada por trabalhar com progressivas ilegais? Você acha que você não consegue trabalhar com poucos serviços no salão porque você mora em uma cidade pequena e é obrigada a fazer vários serviços para você conseguir uma renda melhor no fim do mês? Gostaria de fazer um alisamento onde você já consegue atingir a meta de faturamento do dia? Você gostaria de poder trabalhar menos e ganhar mais, ter tempo livre, ter uma vida mais leve? Bom, eu gostaria, na verdade, hoje eu consigo ter uma vida mais leve. Porém, eu gostaria que alguém tivesse me falado isso antes, lá no começo da minha profissão, que eu não precisaria trabalhar que nem um burro de carga, 10, 12 horas por dia para que eu conseguisse ter um bom salário no fim do mês, para que eu conseguisse ter uma vida próspera. Mas antes tarde do que nunca. Por isso eu estou aqui para te ajudar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiane Rosa, cabeleireira há 25 anos e especialista em alisamento definitivo feito com tioglicolato. Todos os tioglicolatos. E eu ensino cabeleireiras profissionais iniciantes a fazerem o alisamento definitivo perfeito em todos os tipos de cabelos do nosso dia a dia do salão, independente de marcas de produtos. Então, eu peço que você compartilhe essa aula com uma cabeleireira, com uma amiga que você sabe que precisa dessas informações. E fica aqui comigo até o final dessa aula, que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida profissional, na sua vida pessoal, o conteúdo que eu tenho para te falar hoje. Olha, eu não sei se você já me segue há muito tempo, se você me encontrou agora, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo. Aqui eu recebo muitas mulheres que não são cabeleireiras, que buscam alisamento ético, alisamento com tioglicolato, e elas acabam por assistir todos os meus vídeos, perguntar onde eu tenho alunas. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é se eu tenho alguma aluna em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, na Bahia, enfim, em muitos estados do Brasil. E a verdade é que eu tenho centenas de alunas pelo Brasil, porém a maioria delas estão em cidades pequenas, cidades de interior. E o meu objetivo é conseguir ajudar as mulheres, ajudar as cabeleireiras com o meu conhecimento. Então já pegue a sua bebida favorita, no meu caso é leite com café, mas não sei, talvez você esteja assistindo essa aula à noite, né, queira tomar um vinhozinho, uma cervejinha, não sei se você gosta. Então pegue aí a sua bebida favorita e vamos para essa aula que é mais um bate-papo entre profissionais, entre mulheres. Na aula de hoje eu vou te dar 7 motivos para você se tornar especialista em alisamento definitivo, em alisamento com tioglicolato em 2025. Primeiro motivo. Eu já vou começar aqui com aquele chute na porta que eu tenho certeza que essa informação deixou muitas cabeleireiras, principalmente representantes de marcas de progressiva, muito bravos. Que foi a proibição do ácido gliocílico como alisante, como progressiva também. Além do formol, que foi proibido lá em 2008, agora o ácido gliocílico também foi proibido. Agora, recentemente, oficialmente. Porém, ele já estava proibido há 2 anos atrás, mas ainda não estava dentro da Anvisa, lá daquelas normas. Quando a gente pesquisa, ele já estava proibido desde 2022. Desde 2022, a Anvisa não liberou mais nenhum registro para produtos que têm como base o ácido gliocílico como ativo. Lembrando que tudo que não tem formol tem o ácido gliocílico. Então, com esta informação, é lógico que as progressivas que existem no mercado, que alisam cabelo, todas elas são ilegais. Então, esse é um motivo para que a cabeleireira se torne especialista em alisamento com tioglicolato, porque o tioglicolato ele está ali como primeiro ativo alisante na lista de ativos aprovados como alisante. Na verdade, nem antes, quando a Anvisa deixava a progressiva de ácido gliocílico ser comercializada, a Anvisa ela não permitia como alisante, estava como redutor de volume. Ou seja, como alisante, a Anvisa só tem aprovado
os tioglicolatos e os hidróxidos, até o ácido pirogálico, que é a química do René Alice-Tinge, ela não está como alisante, ela está como redutor de volume, porque tem que aplicar várias vezes para que o cabelo fique liso. Então, o que dá o efeito liso são os alisamentos alcalinos, que são os tioglicolatos e os hidróxidos. Porém, os tioglicolatos, ele dá um liso mais perfeito, mais saudável e é compatível com outras químicas. Mas, na minha opinião, os tioglicolatos dão uma aparência de liso mais saudável, mais natural. Então, esse é um grande motivo para você começar a fazer o alisamento definitivo para ontem. Segundo motivo para você se tornar especialista em alisamento definitivo ainda em 2025. Pelos alisamentos alcalinos, pelos tioglicolatos serem considerados perigosos, difíceis de manusear, quase não existem cabeleireiros profissionais que trabalham com esse ativo. Tanto como alisamento, como relaxamento, como permanente afro, né, como definição de cacho. Não tem, por quê? A maioria tem medo. Então, os poucos profissionais que têm, eles dominam o mercado. E por eles dominarem o mercado, eles atraem mais clientes, principalmente até clientes de outras cidades. Eu tenho cliente que viaja 300, 400, 500 quilômetros só para fazer o alisamento definitivo comigo. A estrada aqui estava fechada esses dias porque teve um desabamento lá em uma parte. Aí ficou fechada mais ou menos por uns 2 ou 3 meses. E uma cliente que vem de longe, o marido até vem trazer ela, marcou o horário e veio. E ela chegou aqui com meia hora de atraso. O carro, quando eu abri a porta do salão, que eu olhei o carro, estava coberto de lama. E ela desceu do carro até as canelas de lama. Ela e o filho dela. Por quê? Porque eles tiveram que pegar um desvio, uma estrada de terra, e no dia choveu, e o carro atolou, e ela teve que empurrar o carro, mais o filho dela, para que o marido conseguisse tirar o carro do atoleiro. E ela me contou que demorou muito para eles conseguirem sair desse atoleiro. E ela começou a chorar porque ela falou assim: eu vou perder o meu horário, a Tati não vai mais me atender, vamos embora porque não vai dar mais certo. E falando pro marido que não ia mais alisar o cabelo não, que ia deixar o cabelo ficar natural. E ela tem o cabelo crespo, o cabelo dela é muito crespo. E a vida dela todinha, o sonho dela era ter o cabelo liso e longo. E ela sempre ia no salão e tinha corte químico. Quando o cabelo estava crescendo um pouquinho, que estava desenvolvendo, alguma cabeleireira ia lá e o cabelo quebrava todo. E aí ela tinha muito trauma. Então, quando ela chegou aqui pra mim, ela tinha o cabelo aqui no ombro. Ele estava liso de progressiva. Ela fazia relaxamento e fazia progressiva em cima. E ela estava achando um máximo, o cabelo já estava desenvolvendo. E aí, hoje o cabelo dela é longo, coisa que ela nunca teve. E aí, quando ela chegou aqui e o marido dela falando, não, eu vou lá te levar, e eu atendendo ela e o marido dela bravo. Falou, é porque ela fica falando pra mim que é muito longe vir aqui, que dá muito trabalho, que ela fica me dando trabalho e não sei o quê. Gente, ele tava bravo, sabe por quê? Porque ele faz questão dela vir fazer o cabelo. E aí, ele falou assim, olha, agora que o cabelo dela tá bonito, tá do jeito que ela quer, ela quer desistir? De jeito nenhum. Então, assim, ele ficou bravo de pensar que ela iria desistir. Porque uma coisa, assim, até que me marcou. Ele falou assim, olha, o tanto que a gente já sofreu por causa desse cabelo, agora a gente não vai desistir. Ou seja, ele se colocou no sofrimento da esposa. Porque toda vez que o cabelo dela quebrava, ou que o cabelo dela crescia, né, e ficava muito volumoso, e por ela ter esse sonho de ter o cabelo liso, ele sentia a dor dela. Ele queria ajudar ela a alisar o cabelo. Então, por conta disso, gente, isso tem muito valor. As pessoas vêm de longe. Então, assim, eu tô te contando a história de uma cliente, mas eu tenho várias histórias parecidas com essa para contar.
Então, as minhas clientes que eu tenho aqui, elas confiam muito em mim, elas não vão para a concorrência, porque já tiveram problemas com corte químico. Pelo tioglicolato ser considerado perigoso, quando a cliente te encontra e ela gosta do cabelo, ela fica fiel e paga o preço justo. Terceiro motivo para você trabalhar com alisamento definitivo com os tioglicolatos. O tioglicolato, ele é compatível com a maioria das outras químicas. Tem essa mentira que a indústria da progressiva disseminou aí para todas as cabeleireiras, para as clientes. Eles falam que os tioglicolatos não são compatíveis com nada, que a pessoa que usa tioglicolato não pode colorir o cabelo, não pode descolorir o cabelo, que o cabelo danifica e quebra, e que mesmo que consiga fazer a primeira vez o alisamento perfeito, a pessoa não consegue isso a longo prazo, que com o tempo o cabelo vai danificar e quebrar. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. É claro que para eles conseguirem vender o produto deles, que é ilegal, tem que ter argumentos para fazer com que as cabeleireiras, as mulheres tenham medo dos ativos que tem no mercado que são aprovados pela Anvisa. Olha, eu só vou mostrar aqui de uma cliente que tinha progressiva de ácido no cabelo. E olha só, o cabelo dela ele está com as pontinhas onduladas, né? Ele já tinha voltado um pouco. E essa cliente, ela queria fazer o alisamento definitivo no cabelo inteiro, ela queria o cabelo liso, 100% liso. E aí eu fiz o teste de mecha, deu certo. Eu fiz o cabelo dela sem escova e sem a chapinha, né, gente? Porque, ó, eu poderia mostrar isso aqui, ó, o cabelo tá finalizado, olha só esse super brilho. Mas eu gosto de mostrar a verdade, né, ó. O cabelo dela escovado, tá? Ficou assim o resultado. Mas eu vou mostrar o cabelo sem a escova. Ó, a frente do cabelo dela era crespa. O cabelo dela, ele é bem volumoso, com a frente crespa. Olha aqui, ó, tá sem escova. Só com o jato do secador. Lisinho desde a raiz. E eu costumo até secar filmando, que é pra pessoa ver que realmente ele já vai secando lisinho, como você pode ver aí. Agora, deixa eu ver aqui uma outra. Ah, essa daqui. Essa daqui que tava com o cabelo cheio de corte químico da progressiva de formal que ela tinha feito, e depois ela fez a progressiva de ácido que não alisou. E aí eu fiz o alisamento definitivo até onde tinha progressiva de formal, ou seja, em cima da progressiva ácida. E depois de uns dias eu fiz o alisamento definitivo, eu fiz as mechas. Então, o corte químico que a progressiva de formol deu aqui, não foi um corte químico porque o cabelo ficou frágil, foi pela aplicação do produto, pela técnica. Então ele quebrou desde a raizinha. Então aqui já estava bem crescidinho. Então, para você ver, eu descolori em cima da onde tinha a progressiva ácida, o tioglicolato e o formol, e o cabelo ficou intacto. Olha, este é o cabelo dela. O dia que eu fiz as mechas, ela chegou aqui, ela tinha lavado o cabelo um dia antes. Que eu falei pra ela, lava o cabelo, trata do cabelo, que amanhã eu vou fazer as mechas e eu não vou lavar ele antes de fazer as mechas. Então o cabelo dela aqui, ó, você pode ver que parece até que tem uma ondinha aqui, essa parte aqui, ó, mas não é uma onda, é porque o cabelo dela tá desfalcado de tanta quebra pela progressiva de formol. Mas hoje eu já fiz o cabelo dela, eu já fiz o retoque de raiz de alisamento várias vezes e eu refiz o loiro dela também e o resultado foi esse aqui, ó. Olha só esse cabelo aqui, quando chegou pra mim também era uma transição de progressiva. Por ser um cabelo bem resistente, a cabeleireira dela fazia relaxamento e fazia progressiva em cima. E aí eu falei, não tem necessidade, gente. Você faz um relaxamento com o tioglicolato, é só você fazer a técnica certa do alisamento, que ele sozinho alisa. Não tem por que fazer progressiva em cima. E olha o cabelo dela. Que perfeição. Essa é a minha cliente Nair. Já fiz o cabelo dela várias vezes. Hoje o cabelo dela não tem mais a progressiva. E aí, como ela não queria cortar ele todo, então demorou alguns anos para sair tudo a progressiva. Mas olha só, eu tenho essa cliente aqui, ó, que tinha o cabelo com coloração permanente, com 90% de cabelos brancos. Eu uso coloração no cabelo dela a cada 25, 30 dias, porque é muito branco. E a cada 4, 5 meses eu faço o retoque do alisamento definitivo. Tem uma outra aqui também,
que eu uso coloração cobreada, que ela tinha progressiva também no cabelo e eu fiz o alisamento definitivo de raiz à ponta. Então, assim, esse mito aí já foi quebrado, né? Não, o tioglicolato ele é compatível sim com a maioria das outras químicas. Aí, o tioglicolato ele é incompatível com os hidróxidos, né? E com o pirogalol, né? Que é aquele René Alizitinge. Então, olha, essa minha cliente aqui, que faz relaxamento, quando ela chegou para mim, ela tinha René. O cabelo dela estava extremamente seco e ele não estava liso. Ela tinha passado o René, acho que umas 3 vezes só. E aí a raiz dela estava um pouco crescida, assim, de uns 4, 5 dedos. E aí eu fiz o alisamento definitivo na raiz crescida e fui fazendo a transição. Demorou pouco tempo para sair todo, porque ela foi cortando o cabelo no ombro, né? Então não tive muita dificuldade. Essa daqui também, que é a irmã dela, que eu faço alisamento definitivo, é um cabelo frágil de natureza, um cabelo tipo 4, frágil de natureza. Ela também tinha René no cabelo. Eu retoquei a raiz e a gente foi tirando o René. Quando eu me tornei especialista em alisamento com tioglicolato, que ainda não tinha essa febre das progressivas, eu fiz muita transição de química incompatível. As clientes que tinham René no cabelo e que tinham hidróxido, que é muito pior do que um cabelo que tem progressiva. Então, para fazer a transição de progressiva para o alisamento definitivo, é muito fácil. Eu vou fazer uma aula só sobre esse assunto. Motivo número 4. Você consegue vender o alisamento definitivo pelo preço justo. E esse preço justo, ele é 3 vezes maior do que o valor da progressiva. Porque, por ele ser considerado um produto perigoso, a cliente ela vê valor nisso e ela paga o valor que for. Eu tenho cliente que fala assim, Tati, o preço que você cobrar, eu pago. Porque não tem para onde eu ir, não tem outra profissional que eu confie. Tanto que eu teve uma cliente que ela mudou para uma cidade que eu tenho uma aluna lá. E aí eu até comentei com ela, olha, se você quiser, eu tenho uma aluna aí. E como ela também é modelo do meu curso, ela vai conseguir fazer o seu próprio cabelo assistindo a aula do seu cabelo. E ela falou, não, Tati, de jeito nenhum, eu prefiro vir aqui. Ou seja, ela mora a 400 quilômetros, ela prefere vir aqui, fazer o cabelo comigo e voltar. Não, Tati, mas eu entendo que a pessoa ela vai fazer o cabelo que vai ficar bom, mas o jeito que você me trata, o carinho que você tem comigo aqui, e se ela não tiver? Aí ela nem quis testar. Então, tá aí, né? Além da pessoa pagar o preço justo, você ainda fideliza a cliente. Se ela mudar, ela tem grandes chances de vir até você retocar a raiz. Gente, olha só, essa questão de eu falar, né, que eu cobro a partir de 550 para fazer um retoque de raiz, fazer um cabelo que é rápido de fazer, que é considerado fácil, tem até colegas de profissão que fala que isso não é justo, eu cobrar um valor desse, que é um valor enorme. Gente, eu faço conta. A maioria das cabeleireiras que cobra 80, 100, 150, 200 reais para fazer uma progressiva, está pagando para trabalhar e não sabe. Mesmo que ela compre aí uma progressiva de 100 reais. Porque além disso, ela está prejudicando a saúde dela. Então, quando eu falo que a cliente prefere um alisamento mais eficiente, que ela vai ficar ali 3, 4, 5 meses sem retocar a raiz, o cabelo vai continuar liso, só vai crescer a raiz, do que ela ficar fazendo progressiva todo mês, a cada 2 meses. Então, a cliente, ela vê valor nisso. E é justo porque, olha, teve uma vez que uma pessoa falou assim, nossa, é um roubo você cobrar esse preço. Roubo é quando você enfia a mão na carteira da pessoa, sem ela querer, e arranca o dinheiro de lá. Se a pessoa te paga, isso não é roubo. Isso não é roubo. A pessoa decidiu te pagar. A pessoa quer um serviço de qualidade, ela quer uma profissional competente e quer pagar uma ninharia. Eu nem quero esse tipo de cliente. O motivo número 5, para mim, é o melhor motivo de todos. Por quê? Saúde, para mim, é um valor muito alto. Então, o tioglicolato, ele não faz mal para a saúde da cabeleireira e nem para a saúde da cliente. Então, só por isso, ele já me ganhou.
Porque o que adianta eu ganhar dinheiro com algo que vai fazer mal à minha saúde? Se eu ganhar dinheiro, né, se eu encher pelo menos os meus bolsos de dinheiro, eu vou conseguir pagar um tratamento. Mas não faz sentido, porque o dinheiro que eu ganhei eu vou ter que desembolsar para pagar um tratamento que às vezes nem vai me curar, nem vai restaurar a minha saúde por completo. Então, eu acho que isso vale muito, porque se eu não tiver saúde, como que eu vou conseguir trabalhar? Se eu não tiver saúde, eu não tenho qualidade de vida. Por aí eu te pergunto, qual é o valor da sua saúde? Para mim, é o valor, assim, depois da minha alma, o meu corpo é o meu maior bem. Essa minha aluna aqui, a Kaline, quando ela entrou no curso porque ela tinha alergia das progressivas, todas. Tanto a de formol quanto a de ácido gliocílico sem formol. Ela era cabeleireira há 8 anos, mas ela desistiu de ser cabeleireira porque ela se tornou alérgica a essas progressivas e ela achou que não teria como ela trabalhar mais, porque a maioria das clientes dela era de progressiva. E aí ela desistiu de ser cabeleireira, foi trabalhar em outra coisa. E aí ela entrou no curso porque ela queria um alisamento para ela fazer no próprio cabelo dela, porque como ela era alérgica à progressiva, ela não poderia usar nem nela. E aí ela entrou no curso para fazer o cabelo dela e dos familiares, da irmã, da mãe, né? E aí ela entrou no curso e aí ela se apaixonou pelo tioglicolato, porque ela viu que o tioglicolato, além dela conseguir o liso, ela ainda conseguia reduzir volume e ainda fazer o cacho. E aí isso deixou ela tão animada que ela começou a fazer ali o cabelo dela, o da irmã dela, o da mãe dela, e ela contando isso, né, para as amigas, até para as clientes que ela tinha, as clientes se interessaram. E ela começou a fazer o tioglicolato nessas clientes, tanto o alisamento quanto a defrisagem, que a defrisagem é um módulo bônus dentro do meu curso, que é a evolução do relaxamento, ou seja, só diminui volume, frizz e define o cabelo na forma que ele é. E aí ela começou a atender essas clientes e no fim ela foi obrigada a abrir o salão novamente. E hoje ela é especialista e diz ela que ela tem clientes que fazem o alisamento definitivo, mas a maioria das clientes dela optou pela redução de volume, ou seja, não queria o liso, mas ela começou a fazer muito o tioglicolato. Mas ainda assim, mesmo não fazendo tanto alisamento, ela estava tendo bastante lucro com a defrisagem. E aí ela convidou a irmã dela para que ela e a irmã dela abrissem um salão para elas trabalharem com os tioglicolatos e corte, coloração, penteado, extensão de cílios. Aí ela fez umas outras especializações que ela não precisa trabalhar com progressiva, porque ela é alérgica. E aí ela voltou para a profissão muito mais realizada e ganhando muito mais do que antes, quando ela só trabalhava com a progressiva. Então, foi por causa da saúde dela que ela desistiu de fazer a progressiva e implantou o tioglicolato, porque, gente, hoje é muito difícil alguém ter alergia de tioglicolato. E mesmo quando a pessoa tem alergia, é uma alergia assim, a testa fica um pouquinho vermelha. Eu tenho uma única cliente que é alérgica, mas diz ela que é pouca coisa, assim, a orelha fica meio vermelha, não é nada no couro cabeludo, tá? E aí ela até esquece de tomar antialérgico antes de vir, mas diz ela que é pouca coisa. Então ela prefere passar por isso, mas assim, essa cliente ela tem alergia de muita coisa, ela tem alergia de frutos do mar, tem alguns remédios que ela não pode tomar, ela tem alergia de um monte de coisa. Então, é uma alergia, não é uma alergia respiratória. E sem contar que as progressivas de ácido glicílico, elas foram proibidas por quê? Porque elas estavam causando problemas de rim nas clientes. Elas estavam indo para o hospital por conta dessa progressiva. Então, a progressiva de formol, ela causa muitos problemas, a progressiva de ácido gliocílico também. Motivo número 6, trabalhar com poucos serviços e faturar mais. Esse motivo muito me agrada. A cabeleireira que se torna especialista em alisamento definitivo, ela consegue trabalhar com menos serviços. Eu moro em uma cidade de menos de 4.000 habitantes e eu trabalho somente com alisamento, redução de volume, coloração, corte de cabelo e sobrancelha. Somente esses 5 serviços. E eu tenho a minha agenda lotada.
Eu tenho a minha agenda fechada só para clientes. O número de clientes que eu tenho, eu não preciso atender clientes novas. Ou seja, você consegue trabalhar com poucos serviços e trabalhar menos. Motivo número 7. Com um único alisamento por dia, você já consegue faturar a meta do dia. Às vezes eu atendo uma única cliente e já vou embora para casa feliz da vida, que eu já atingi a minha meta do dia. A minha meta do dia é fazer no mínimo R$ 500. E aí eu atendo uma cliente lá, começa um alisamento 1 hora da tarde, 4 horas eu já estou terminando, eu já posso ir embora para casa. Né? Mas se você quiser trabalhar mais, eu ainda consigo marcar uma coloração depois, corte de cabelo, porque eu trabalho mais ou menos até umas 6 horas da tarde, porque eu não gosto de trabalhar também à noite. Então eu trabalho somente à tarde, horário comercial. Eu não começo nenhum alisamento que eu termine muito tarde. Eu tenho centenas de alunas pelo Brasil todo, e assim, de vez em quando, uma fala assim, ai, Tati, eu moro em uma cidade pequena, eu não consigo cobrar o preço justo, que aqui ninguém paga. Porque eu moro em uma cidade pequena, não tem como eu trabalhar com poucos serviços, eu sou obrigada a trabalhar com penteado, maquiagem, depilação. Gente, eu até entendo, assim, no começo da minha profissão, eu trabalhava com vários serviços, até massagem. Eu trabalhava com massagem corporal, facial, limpeza de pele. Eu fazia de tudo que você pensar. Eu trabalhava muito. Muito dinheiro entrava, isso é ótimo, mas o que aconteceu? Eu fui ficando doente. E o que adianta? Eu ganhar o dinheiro e não ter disposição para poder gastar o dinheiro e eu estar sempre cansada, sempre que eu ia sair. Eu só conseguia descansar um pouco do salão quando eu viajava. Então, assim, eu não tinha qualidade de vida. E, e aí, depois que eu diminuí a minha carga horária de serviço, diminuí a quantidade de serviço, eu consigo ter qualidade de vida. E hoje, fazendo contas, eu percebi que hoje eu ganho mais do que quando eu trabalhava demais. Então, se você tem esse desejo, esse sonho de trabalhar menos e ganhar mais, com o tioricolato, com o alisamento definitivo, você consegue. É claro que talvez você não vá conseguir, assim, eu acabei de me especializar em alisamento e aí eu já quero cobrar lá R$ 500. Talvez você ainda não consiga, porque se você cobra em uma progressiva ali 100, R$ 150, como que você já vai pular para 500? Então, eu falo que primeiro a gente trabalha para aprender e depois para ganhar dinheiro. Você vai introduzindo o seu alisamento com valor mais baixo, mas aí utilizando os produtos que você consegue obter lucro. E aí, com o tempo, você vai aumentando o seu preço. Olha, eu sei que muita gente não acredita que a gente consegue vender um alisamento por mais de R$ 500, R$ 600. Olha só, eu fiz esse cabelo e olha só o que a pessoa me mandou sobre o cabelo. Eu não fiz o cabelo nela, eu fiz o cabelo da filha dela. Olha só. Oi, Tati, bom dia, tudo bem? Tati, você quer saber se a Júlia gostou? Minha filha. Ontem ela levantou 5 horas da manhã pra ir pra escola, disse que perdeu o sono, não dormiu direito, ansiosa pra ir pra escola. 5 da manhã a guria já tava de pé. Quando eu acordei 6 horas pra chamar ela pra ir pra escola, a guria nem dentro de casa tava mais. Foi tão cedo pra estrada que tava numa ansiedade tão grande. Nossa, ela tá encantada com esse cabelo. Já, nós foi na rua, já compramos uma escova pra pentear o cabelo dela. Olha, ela tá amando aquele cabelo, tá? Acho que foi o melhor investimento que eu fiz aquele cabelo. Só de ver a felicidade dela, pra mim, olha, é sem preço. Porque a bichinha sofria. Até eu sofria, porque me dava um nervoso, não conseguia arrumar aquele cabelo. Você tá maluco, você lavar, hidratar, depois você olhar pra trás e tá aquele ninho de guache de novo. Ave Maria. Mas tá bom, graças a Deus tá bom. Vamos ver depois que lavar, se vai ficar muito ondinha ou não. Mas ela tá adorando. Gente, tá vendo? A cliente paga e acha barato. Você não é só cabeleireira. Você realiza sonhos. Imagina a pessoa com uma autoestima baixa por causa do cabelo, que demora horas, gasta muitos produtos para finalizar o cabelo e depois o cabelo não ficar bonito, não ficar como ela quer. Então, a pessoa que tem essa dor, porque isso é uma dor, a pessoa ela nem quer sair de casa porque tem que arrumar o cabelo e depois que arruma ainda não fica bom. Eu coleciono várias histórias parecidas com essa. E aí, quando a cliente encontra você que sabe realizar o sonho dela com o cabelo dela, ela paga o valor e ela acha do justo ou barato. Por quê? Caro era a dor que ela sentia antes. Eu tenho muitas clientes que falam o seguinte, Tati, o tanto que eu economizei alisando o meu cabelo, porque o meu cabelo, sendo cacheado crespo, eu gastava com muitos produtos. Era pote de 1 quilo de máscara
pote de 1 quilo de finalizador. Eu tenho um cliente que falou para mim que um pote de 1 quilo ela gastava às vezes em uma semana 10 dias. Porque assim, a pessoa que tem muito cabelo e o cabelo extremamente seco, e aí tem que ficar passando muitos cremes para o cabelo finalizar mais calmo. Então, gente, a gente realiza sonho. Então é por isso que eu amo tanto a minha profissão. Eu já vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, dessa aula. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, eu posto stories quase todos os dias, posto conteúdo também lá. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Então fica com Deus e até a próxima aula.